Que bom a gente junta aqui sábado, né? Que bom eu poder fazer parte também. Estava dizendo a Mar, é um novo dia e é tudo igual. O mesmo microfone, as mesmas pessoas, algumas, uma outra diferente. Mas é uma outra energia, porque é mais uma possibilidade da gente criar um estudo juntos, né? Hoje eu estou com o sapatinho baixo. Porque na realidade você é baixinho. O sapato é fake. Não. Ave Maria. Agora eu sou um espírito evoluído. Então, o objetivo é a continuidade, né, desse trabalho tão legal de ter uma palestra atrás da outra, mas ter uma sequência no Evangelho para que a gente possa ir estudando juntos, né? Até eu gostaria de fazer uma sugestão. Acho que a gente, sabendo já a próxima, poderíamos já ler o capítulo, as pessoas que estão podendo vir ao sábado, e aí a pessoa já quando vem, né, com mais embasamento, pode até tirar dúvidas à medida que a pessoa vai conversando e a gente vai vendo juntos, né? Então, esse capítulo envolve... Ele é o capítulo 4, ele envolve alguns subtópicos, ressurreição e reencarnação, a fala de Jesus com Nicodemos, ele vai falar da importância dos laços de família, dos limites da encarnação, a necessidade da encarnação, e a encarnação é um castigo a um questionamento final, que depois que a gente vê tudo isso, a gente vai poder responder, né? Então, no capítulo 4, envolve Marcos, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas. Eu coloquei até porque, se alguém tiver interesse, pode disponibilizar o PowerPoint. Então, acho que nada melhor para a gente poder iniciar, a gente lendo uma parte, né, o presságio, para que a gente possa acompanhar juntos o que a gente vai conversar hoje. Então, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. A parte de Mateus, ele vai dizer: e veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos dizendo: Jesus, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: um deles, né, diz que é João Batista, outros dizem que é Elias e outros que é Jeremias, alguns dizem que são os profetas, né? E disse-lhe Jesus: e vós, os discípulos, né? Quem dizem que sou eu? E respondendo Simão Pedro, fez a vez e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondendo, Jesus lhe disse: bem-aventurados és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai que estás no céu. E continuando, na parte 2, Marcos, no Evangelho de Marcos, ele vai dizer: e chegou a Herodes, o tetrarca, a notícia, né, de tudo que Jesus obrava. Então, Herodes começou a ter conhecimento dessa passagem, né, das experiências que as pessoas estavam tendo com Jesus. E ficou como suspenso. Porque dizem uns: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este que quem ouço semelhantes coisas? Né? Eu mandei degolar João. Então como é que está dizendo que ele possa ser um desses, né? E buscava a ocasião de poder conhecer Jesus. E em Lucas, o comentário que ele faz e os discípulos que perguntaram, dizendo: pois por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse, Jesus: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, né? E eles não o conheceram. Antes disseram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então, compreenderam os discípulos que ele, João Batista, e que ele lhes falara.
Então, a gente vai perceber que esse capítulo está todo embasado no processo do entendimento da reencarnação. Para nós, principalmente para nós, que já temos essa compreensão espiritual, a gente vai poder olhar com uma outra visão mais ampla sobre o que isso representa. Então, o comentário de Kardec, se alguém não teve ainda a possibilidade de ler Os Obras Póstumas, é um livro muito interessante, faz parte da codificação, e tem diálogos e histórias bastante profundas que vale muito a pena ler. Às vezes a gente foca em outras obras e essa é um estudo que a gente às vezes não faz. Então, acho que é muito importante. Então, Kardec vai começar elucidando o que representa aquela primeira fala, quando Jesus menciona o Filho de Deus. Então, Kardec vai dizer, vai comentar, em relação às qualificações usadas por Jesus, declarando-se ora como Filho de Deus e ora como Filho do Homem, Kardec fez algumas considerações dentro desse livro Obras Póstumas. Acho que é bem interessante a gente conseguir entender, isso faz parte do capítulo 9, para que a gente possa assim, entender o sucedido do capítulo, né? Isso, inclusive, essa forma de estudo, uma parte dessa configuração de estudo, é feita por Haroldo Dutra dentro dos estudos que ele faz, que ele veio chamar de NEP. Nós temos o NEP aqui, que é o Núcleo de Estudos das Obras do Evangelho, que é justamente a gente poder destrinchar ou aprofundar o Evangelho, mas numa visão mais ampla, conseguindo entender, indo em busca de entender certas traduções, a passagem, aonde ela ocorria, para que a gente possa mais profundamente penetrar o Evangelho. Então, Kardec vai dizer, né, nessa parte onde Simão Pedro disse, tu és Cristo, Filho de Deus vivo, e Kardec vai dizer no Obras Póstumas, o título de Filho de Deus, longe de implicar igualdade, em verdade, indício de uma submissão. Jesus é Filho de Deus como todas as criaturas o somos. Ele o chama de Pai como nós aprendemos a chamar o Criador de nosso Pai. Só um minutinho, é porque as pessoas que pararam os carros aqui na parte de cima, acho que são 3 carros que está trazendo a placa, vamos precisar tirar, porque o rapaz vai pintar um barco, aí vai... Pintar o seu carro também. Não pode só pintar. Quer escolher a cor? Já pode ver que cor vai ser o barco. Desculpa. É um Honda preto, tag B47. O outro é um Nissan, tag 119. Nissan Altima. O outro também é um Nissan, um Rogue BB1. Depois uma BMW branca, uma X1. Depois tem aqui ao lado também uma Toyota, uma RAV4. É melhor vocês moverem para não pegar o respeito. Obrigado. Valeu. Senão você chega com o carro branco e vai embora com ele azul. Então, o que Kardec vai nos dizer nessa parte, né? O que Jesus busca, se auto-intitulando como Filho de Deus, é uma submissão, não é um processo de igualdade, porque não existe. Jesus fez uma trajetória humana. Jesus, como nós, também entrou num processo de evolução como o nosso, como também entrou num processo de todas as cadeias do processo evolutivo como a gente. Só que, claro, em outros momentos, né, muito tempo atrás, não necessariamente nesse planeta, a gente sabe disso, mas nós sabemos que em outros planetas, né, que são povoados também. Então, isso mostra uma submissão de Jesus, né? E ele continua, demonstrando no seu viver na Terra, como Filho de Deus, que tendo alcançado o grau de espírito puro, em mundos materiais, fora designado para guiar esta humanidade ainda imperfeita e rebelde, ensinando as leis morais e servindo como modelo aos seus irmãos. Então, quer dizer, eu fiz a universidade, metaforicamente, né? Me capacitei e agora eu dou aula, né? Mas isso não quer dizer que o professor que dá aula na universidade, ele não foi aluno. Ele foi aluno, né? Então, essa submissão, vamos dizer, ela é interessante porque, para nós, ela é um grande hope de que nós também nos tornaremos professores universitários. E essa é a fala de Jesus. Ele diz, vocês podem curar tanto quanto eu.
né? Então, nós podemos nos tornar essas pessoas, esses espíritos preparados. E haja visto que o livro dos Espíritos vai trazer logo inicialmente que todos nós nos purificaremos. Então, nós nos tornaremos. A questão de tempo é o investimento. O quanto mais rápido a gente vai investir nisso, o quanto mais a gente vai ficar consciente, o quanto mais a gente vai trabalhar isso em nós, para que um dia possamos nos tornar um orientador de um planeta. Né? Muito otimista? Né? Mas eu acho que é isso que faz com que nós nos aproximemos dessa realidade que somos uma fagulha de Deus. Quando nós nos permitimos perceber a realidade do Espírito. E a realidade do Espírito é justamente de que nós todos temos potenciais para acender essa iluminação. Então acontecerá, né? E ele vai continuar explicando. Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Né? E Kardec vai dizer, Jesus usava para si a qualificação de Filho do Homem com uma persistência notável, porque ele falava muito mais filhos do homem do que filho de Deus. Nas passagens dos evangelhos, ele menciona muito mais vezes, ele se auto-intitula como filho do homem, do que ele se auto-intitulava como filho de Deus. Com persistência notável, e somente em raríssimas vezes é que ele se diz filho de Deus, com o objetivo evidente de lembrar que ele também, como criatura de Deus, pertence à humanidade. Então, há uma certa confusão, uma interpretação, vamos dizer, de outras religiões, de que ele seria o mesmo, né? Que Jesus e Deus são a mesma pessoa. E Deus é uma pessoa? Né? Mas Jesus foi humano. Né? Jesus foi humano, enquanto ele viveu na Terra, numa colocação muito igual à nossa, né? Apesar de outro processo de iluminação, mas mostrando que a humanidade de Jesus, né? Jesus galgou, é um irmão mais velho, vamos dizer assim, né? Eu acho bem simpático usar o irmão mais velho, né? E aí a gente vai vendo o quê? Dentro desse processo de entendimento da representação da reencarnação, o capítulo traz sobre a questão também da ressurreição, né? Que a gente assistia em alguns aprendizados anteriores ao Espiritismo, a questão também da ressurreição. E o capítulo vai dizer, quanto a Jesus pudesse ser Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, como o capítulo menciona, Mateus menciona, percebe-se que os judeus aceitavam a ideia da ressurreição. A ideia da ressurreição ela já era implementada no judaísmo, apenas de uma forma, vamos dizer, parcial. Era uma crença popular que os profetas poderiam retornar. Então, é como se fosse um privilégio, né, da ideia da ressurreição apenas aos espíritos que já são mais evoluídos, que eram nomeados como profetas. Né? Então, é interessante isso. Havia uma abertura de que isso era possível para quem já fosse mais evoluído. Né? Então, isso já era aceito. Por isso o processo aceito da ressurreição. Por isso que quando o capítulo apresenta, eles dizem, mas será que Jesus era, né? Será que fulano era fulano? Por quê? Porque já tinha uma abertura naquela sociedade nesse processo, só que era uma ideia um pouco diferente em relação à ressurreição. O que eles não conheciam é que a reencarnação era para todos. Que a reencarnação, a ressurreição nada mais era do que a reencarnação. Só que numa visão de um processo um pouco diferenciado. Como o processo é diferenciado, né? Na verdade, reencarnação nunca foi usado antes, porque é uma palavra criada por Kardec. Kardec criou a palavra reencarnação. Não existia esse nome, né? Esse termo é designado a partir do Espiritismo. A reencarnação, a gente sabe que não tem como a pessoa retornar de um corpo que morreu. E a ressuscitação era a pessoa retornar de um corpo que faleceu. E à medida que a gente foi conhecendo, estudando o Espiritismo, a gente foi entendendo que a partir do desligamento do perispírito ao corpo físico não tem retorno. Não tem retorno àquele corpo. A alma não desencarna. Não existe a morte porque somos imortais. Mas aquele corpo não tem como ser reanimado. Ah, mas e quando o corpo é reanimado? Ele é reanimado porque, na verdade, não houve desligamento. Né? Ainda há o ligamento, né? Como o coma,
né? Alguns processos que nós vivemos encarnados, que na verdade nós, né, como Lázaro, lembra da história? Como Lázaro pôde ser a nomenclatura ressuscitado, né? Porque na verdade não havia acontecido o desligamento. Ele estava numa condição letárgica, que depois a gente vai entender que Lázaro não havia morrido, literalmente, né? Como coma também não é a morte. Tá tudo bem, gente? Não é monólogo, viu? É um diálogo. Gostoso, para ser gostoso. Pra ser... Pois não, pode falar. Então, porque na verdade a decomposição, como era parcial, essa condição letárgica que ele se encontrava, a decomposição de alguns órgãos começaram a ser realizadas pela até própria falta. Ele fica alguns dias sem uma alimentação, sem um funcionamento e com um batimento do sistema cardíaco, oxigenação muito baixo. Os faquis conseguem fazer muito disso também. Eles conseguem baixar o batimento cardíaco. Então, essa disfunção, com os dias, gerou uma certa deteriorização de alguns órgãos, por isso ele cheirava. Bom, claro. E aí a gente vai ver o quê? Um diálogo que Jesus vai ter com Nicodemos, que ele é bem interessante para que a gente possa analisar sobre essa questão do processo da reencarnação, né? E eu achei um vídeo, vocês vão gostar muito da voz, um vídeo muito bonito que mostra esse diálogo. Então, Nicodemos, numa noite, ele procura Jesus, né? Pela grandeza das ações que ele sabia, ouvia falar, né, que Jesus fazia, e ele queria entender, como um filósofo, um senador, ele queria entender o que era, o que representava o homem, o que representava Jesus, né? E para que a gente entenda um pouco quem era Nicodemos, ele foi um fariseu, mas de um coração muito bem formado, ele era muito inteligente, ele era senador, ele era um membro do Sinédrio, né, do Conselho de Anciões, que dirigiam a nação judaica, né? Naquela época, a nação judaica, ela era, quem era um senador, era englobado várias coisas. Hoje, as coisas são divididas, mas naquela época, quem dirigia isso, dirigia o judiciário, o legislativo, o religioso, né? Para a gente entender o poder desse Nicodemos, né? Pois tudo era uma coisa só, né? Ele era um grande orientador da nação, que exercia uma função também de interpretar os capítulos bíblicos. Então, é como se ele fizesse palestras, explanações, dando interpretação dos capítulos. Então, realmente, ele era uma pessoa assim, que tinha muito respeito na sociedade e vê em Jesus essa grandeza, percebe em Jesus essa grandeza para ir consultar-se com ele, né? Consultar-se, conhecer, né? Entender. Então a gente vai ver um vídeo, Rabi, do diálogo. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Esse é Nicodemos. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso?
Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Lindo, não é? Muito bonita a interpretação, né? Fica muito mais fácil a gente sentir o diálogo do que quando a gente lê, né? Então, claro, ele vai trazer uma série de conteúdos que a gente pode, numa primeira instância, ser um Nicodemos, né? Porque o salvar, a gente poder estar perdido diante de algo, é a nossa falta de fé. Porque dentro do nosso processo como espírito imortal, galgamos dentro de um momento evolutivo que nos encontramos, aonde percebemos que ainda não entendemos muitas coisas. Eu até vou refrasear, aonde percebemos que não entendemos a maior parte das coisas. E é a fé que faz com que aquilo que a gente ainda não conhece, a gente possa entender que existe. Né? Nós estamos até falando hoje que todo o conhecimento está acessível. Adenauer Novaes, ele usa uma expressão dizendo que tudo está disponível como se estivesse aqui, como uma TV no universo, né? E depois, assistindo um outro amigo da palestra, eu fiz essa conexão. Tudo está aqui no universo, mas nós precisamos irmos dando upload, né? E nos dando upgrades para podermos dar esse upload. Então, a gente precisa estar preparado para ter acesso a entender mais. E isso implica praticarmos, estudarmos, né, buscarmos entender a limitação do espírito enquanto se encontra encarnado, porque, é claro, nós temos uma memória contida nesse momento, porque estamos encarnados, né, não temos condições de entrar em contato, a maior parte de nós, com todo esse nosso histórico pregresso, né, como espírito, para entendermos a nossa história.
Então, muitas vezes, nos sentimos desprivilegiados em relação ao que sucede conosco, porque justamente não temos acesso a essa memória e achamos que muitas vezes somos injustiçados, né? O problema que estamos vivendo nós não merecemos, né? E a questão não é merecimento, a questão é que tudo que nós vivemos é uma oportunidade de nós entrarmos em contato com situações que vão nos gerar ensinamento, né? Vamos amadurecer, vamos nos tornar mais conscientes. E ainda, por desconhecermos a nossa história e a história de como tudo se realiza, ainda lemos André Luiz e ficamos escandalizados. Como é possível isso, né? Ainda é aquilo que não compreendemos, negamos, né? Não, isso é absurdo, né? E esquecemos que nas nossas décadas vamos percebendo, à medida que elas vão passando, quanta coisa que a gente não entendia antes, que hoje a gente entende, faz com que a gente veja que existiam outras coisas, mas a gente ainda não compreendia. Então, Jesus, a Nicodemos, está tentando dizer a ele, como eu vou te explicar se você não consegue nem entender o que é da terra, a hora que eu começar a te explicar o que é celestial, né? Haroldo, ele tem feito um estudo, Haroldo Dutra, um estudo muito profundo em relação à tradução. Ele escreveu esse livro, ele escreveu no sentido, é o Novo Testamento, mas ele cria esse livro embasado em fazer certos acertos de algumas traduções de palavras para que a gente possa ampliar a compreensão entre o grego e o hebraico, mostrando que existem várias traduções que foram realizadas por erros, né, erros de compreensão linguística, e aqui ele faz vamos chamar essa reconsideração. Então, vale muito a pena, quem não tem esse livro, adquirir. E dentro para quem estiver interessado em aprofundar mais, dentro da página 400, ele fala justamente sobre esse diálogo. E ele vai dando uma série de compreensões que a gente, para ficar mais fácil, né, para mim, né, eu vou passar o vídeo, porque é muito melhor ouvir Haroldo do que vocês me ouvirem, acreditem, absolutamente certeza. Então, Haroldo vai mencionar exatamente esse diálogo entre Nicodemos e Jesus e vai trazer algumas elucidações sobre o diálogo, sobre algumas palavras que eu acho que são muito enriquecedoras para que a gente veja o capítulo de um ângulo mais profundo. Então, obrigada. O texto já começa aí com as dificuldades. Esse é um grupo do NEP. Eu queria falar umas coisas sobre a tradução, que é uma tradução que causa bastante estranheza. Então, vou fazer um ligeiro comentário. O primeiro ponto aí que a gente pretende até revisar na segunda edição da tradução é tirar aí o amém. Porque eles tinham intenção, mas acho que acabou não ficando tão bom assim. Causa um pouco espanto. Mas o texto é espantoso mesmo, porque o texto de João está em grego e ele mantém essas palavras em hebraico. Então, se você vai no original grego do Evangelho de João, tem essas duas palavras em hebraico. Ele poderia ter usado o advérbio, que é um advérbio de afirmação, e poderia ter usado o grego. Ele não utilizou em grego, manteve a palavra original em hebraico. E essa é uma dificuldade. Walter, eu posso parar e fazer comentários? Se fazendo em português, vou colocar tudo em português? Ou eu faço como ele, mantém essa palavra original? Porque ela é muito importante. Se a gente traduz assim, em verdade, eu te digo, dá uma impressão de que Jesus está dizendo assim, reforçando, né? Olha, eu te digo de verdade mesmo, não é isso? Quando ele menciona essa questão do amém, é porque esse em verdade eu te digo, que Jesus repete 2 vezes nesse diálogo com Nicodemos, a tradução, na verdade, a parte primitiva, original, é amém, amém, que depois foi traduzido em verdade, em verdade. Então, ele vai retomar isso, mostrando que existe uma diferença linguística muito grande de compreensão do que Jesus quer dizer quando foi substituído em verdade, ao invés de amém, amém. Amém representa sim, representa pode, é uma palavra afirmativa. E então ele vai explicar por que em verdade dessa dupla intenção. Obrigada, Walter, pode passar. Porque o amém é uma resposta. Então você vai lá em casa amanhã? Amém.
Sim, de fato. E quando Nicodemos pergunta para ele, mas pode um homem entrar no ventre pela segunda vez, entrar no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus fala, amém. Sim, de fato. Sim. E verdadeiramente eu te digo, aquele que não... Então, ou seja, as traduções, elas mascaram esse ponto que é fatal, né? Jesus responde com um sim. É possível entrar pela segunda vez no ventre da mãe e ser gerado. Jesus está falando da reencarnação, né? Jesus está afirmando a reencarnação. Desculpa, a gente não combinou, né, Walter? Obrigada. Todo mundo coloca nascer. Existe nascer em grego, tem outro verbo. Tem outro verbo. O verbo usado foi gerar na voz passiva. Voz passiva de gerar é ser gerado. E é curioso isso, se a gente faz uma pesquisa em todo o Novo Testamento, o verbo genal, que é o verbo gerar, daí vem Gênesis, né? É a mesma raiz. Você pega lá no início do Evangelho de Mateus. Abraão gerou Isaac, gerou, na voz ativa. Você abre a passagem de Nicodemos, não está foi gerar, está nasceu. Nascer. Aí vem uma interpretação teológica, não, esse nascimento é o batismo. Ou seja, você desrespeita o verbo, usa um outro verbo, que o grego tem verbo para nascer, que não é genal, para dar uma interpretação estranha. Aí a gente acha melhor voltar ao sentido original do verbo, que é ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado. É ser gerado mesmo no sentido de parir, dar à luz. Se não for gerado, e aí vem a brincadeira de João, que ele usa um advérbio que significa. Que ele usa o advérbio que significa tanto do alto quanto de novo. É porque o anatem é do alto e de novo. E ele vai brincar com essa duplicidade. Porque ser gerado do alto, nascimento do Espírito. Ser gerado de novo, renascimento físico, reencarnação. Ele vai nascer da água, nascer do Espírito. Então, do alto e de novo. Ele brinca com esse advérbio e ele acaba fechando a passagem dizendo assim, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Aí reforça o jogo. Então, eu digo assim, nessa passagem, João Evangelista foi um artífice. Isso é uma escultura. Ele escolheu as palavras assim, artisticamente. Não é um texto realmente lindo, um texto enigmático, porque Jesus está falando coisas com Nicodemos e fica aquele enigma, ele não é direto, né? Ele sugere coisas, puxa tema, por exemplo, o Espírito sopra onde quer. Ele está falando do grande Espírito, porque no Velho Testamento o Rua é Deus, né? Deus é conhecido como o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, com o artigo definido, o Espírito. Que sopra onde? No jardim do Éden, que ele soprava as brisas, ele dá vida a Adão soprando. Outra coisa, quando ele está sobre as águas, o verbo hebraico que aparece lá é o mefarresh, né, que é o bater das asas de um pássaro. Ou seja, ele sopra vento sobre as águas. Quando ele aparece para Elias, não é no trovão, não é no raio, é numa brisa. Então Deus é o grande Espírito aqui. Eu acho bonito que a Alta de Souza diz assim, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em busca da redenção. Que a voz de Deus é peregrina. Você não sabe onde ela vem e para onde ela vai. Hoje ela usa a minha boca, ela usa a boca de um inimigo meu para me dizer algo. O texto é uma coisa, né? Lindo, né? Esse estudo, para quem tiver interesse de conhecer, é só colocar no YouTube Espiritismo... Evangelho à Luz do Espiritismo, Haroldo Dutra, e vocês vão encontrar inúmeros capítulos que ele faz junto com esse grupo
né, que é esse núcleo de estudos e pesquisas, e é onde eles se reúnem e vão destrinchando vários capítulos nesse nível. É algo que dura 15 minutos. É muito pouco. Isso está cortado, mas é em torno mais ou menos de uns 30, 20 minutos. Né? Então é bem legal colocar ali no carro e assistindo em casa, fazendo algo, porque você vai tendo toda essa riqueza da tradução, que é algo nobre, que a gente, eu vou dizer, pelo menos da minha parte, muitas pessoas não têm acesso a isso, né? Então, em algumas partes que ele mencionou, que se encontram na página 400 que eu mencionei, não sei se vocês entenderam, é só o reforço, na verdade, te digo, é uma versão, pois o original era amém, amém, eu te digo, né? E esse na verdade, ele acha que dá a entender o quê? Na verdade, é um pode ser, né? E o amém é algo sim, né? Sim, de fato, né? Então, quando ele menciona ninguém pode ver o reino de Deus se não for gerado, o gerado é a concepção, é totalmente diferente do nascido, né? O gerado é sermos gerados, né? Então, ali Jesus demonstrando esse processo do ir e voltar, né? De nós, como espíritos imortais, sermos gerados novamente através de um outro corpo, né? E ao mesmo tempo ele faz uma distinção entre o espírito e o corpo, né? Porque o que é da carne, é corpo, isso vai acabar, né? E o que é do espírito, sim, é o que vai ser eternizado, né? É o que somos eternos. Então é bem interessante a gente entender isso. E esse é possível entrar pela segunda vez do ventre, ele vai justamente reforçar em nós esse entendimento. Faz muita diferença para a gente que é espírita e entendemos a questão da reencarnação? Talvez nem tanto, mas faz para que a gente perceba que em alguns momentos lá atrás a gente teve dificuldade de entender em função, às vezes até, da falta de mais clareza da leitura. Eu não sei para vocês, eu nasci numa família espírita, então nós nunca lemos, nunca tivemos, eu não procedi de uma religião que a gente lesse a Bíblia. Então isso para mim, hoje, estudar o Evangelho com esse paralelo com a Bíblia, ele é importante porque vai esclarecendo para mim certas coisas que para mim parecia antigamente, vamos dizer assim, complexo de ler, pela minha dificuldade de entendimento. Talvez quem proveio de outras religiões já cresceu com essa facilidade e hoje vendo essas traduções vai facilmente entender com mais clareza, né? Então acho que ele é muito esclarecedor. Pois não? Nessa passagem que, por exemplo, você viu entrar para a segunda vez antes de sua mãe ser gerada, o Nicodemos, eu não sei, ele pergunta de sua mãe, ele usa o possessivo. E parece que Jesus diz da mãe. Como sendo de qualquer mãe. De qualquer mãe. De qualquer mãe. A mãe, E quando ele diz para ele, mas tu, Nicodemos, que é um homem, né, da lei, por quê? Por isso que eu fiz questão de colocar o que Nicodemos era. Porque é isso que Jesus está dizendo, mas você que sabe tanto, né? Você sabe tanto, então o que representa saber muito? A gente precisa colocar em prática o que a gente sabe muito. É isso que ele está dizendo. Mas você sabe tanto e nega tudo que ele e os discípulos estavam divulgando naquele período do que nós falamos, né? Você não nos segue. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade de se seguir. Criamos bloqueios, barreiras que nos impedem de deixar fluir dentro de nós aquela emoção. Né? A emoção que eu chamo de fé, seria a tradução mais adequada. Nós não nos permitimos vivenciar. Por quê? Porque muitas vezes ficamos Nicodemos, o quê? No racional. O que Nicodemos está fazendo? Racionalizando. Peraí, não, como é que pode? Como é que um espírito velho vai entrar de novo na barriga de uma mulher? Né? Assim, racionalizando. E se a gente for acompanhá-lo racionalmente, ele tem razão? Claro, como é que a gente pode imaginar que um espírito velho pode entrar? Né? Mas aí é que entra aquela parte anterior que eu estava mencionando. Nós precisamos entender que há muito mais do que nós temos capacidade de compreensão atualmente. Então, quando a gente percebe isso, nós nos permitimos que certas questões do Evangelho entrem em nós, porque nós estamos exercitando poder aumentar a ideia de que existem outras coisas.
quando a gente não se permite, a gente só fica numa explicação que precisa ser São Tomé ou Nicodemos, a gente diminui a nossa possibilidade de ampliar a visão, né? E se a gente for pensar que de uma era animal a gente vem para uma era humana, qual foi o ganho? A consciência, não é verdade? Porque o que o animal não tinha era a consciência nesse pensamento retilíneo igual ao nosso, né? E o que é na consciência que nós precisamos fazer? Expandi-la, ampliá-la. Para ampliarmos, não é um botão que a gente acendeu ali a luz, iluminou. Não, isso é uma série de experiências que a gente vai vivendo para nos permitir usar. Então, eu acho que a fala de Jesus traz isso. E aí, Nicodemos, né? Se você não entender isso, como é que você vai entender o resto, né? Então, é bem bacana. E essa parte que ele menciona das águas, é porque a água, naquela época, ela... Nossa, é trovão, né? É a água. Vai lavar aqui, não vai ter problema. A água, naquela época, era considerada, aquele momento, não via como a gente vê hoje cientificamente. Eles acreditavam que a água era um símbolo da natureza material e que o espírito da natureza inteligente. Então, os antigos acreditavam que a terra havia saído das águas, né? E por isso a água era o elemento gerador absoluto. Tudo provinha de. Então, por isso que é mencionado como água. Então, esse ameiamente digo que quem não for gerado da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, essa água uma hora eu estou no mundo espiritual, uma hora eu estou aqui. Só que simbolizado como água, porque a terra era vista dessa forma. Mas uma hora eu estou no mundo espiritual, uma hora eu estou encarnada, né? Fazendo esse fluxo da reencarnação. Então, o gerado da carne indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e o espírito é independente dele, né? Então, não há uma conexão, nós não somos o corpo. Então, João ele vai trazer isso para a gente dentro dessa parte quando ele estuda e menciona isso que Jesus falou. Então, isso tudo, para nós, não tem grandes novidades no sentido de espiritismo, mas para a gente tem grande nível de compreensão quando a gente mergulha para entender a procedência das falas, né? E entender que nós somos Nicodemos em muitos momentos, provavelmente. Não todo mundo, algumas pessoas, né? Mas ou então não em todos os atos, mas em alguns atos. Provavelmente a gente se comporta como. Então, ele vai falar, dentro do capítulo, a importância dos laços de família. Claro, se o processo é a gente desencarnar, reencarnar, estar no mundo espiritual e retornar, a gente faz como esse processo? A gente faz com o aprendizado através do agrupamento. Então, os laços familiares, que não é só pai, mãe, sobrinho, tio, laços familiares, não vai ter dilúvio, mas tem a Arca de Noé aí fora, se precisar, a gente embarca nela e não vai ter problema. Ou então a gente vai todo mundo para o mundo espiritual, que não vai ser ruim também. Então, essa questão dos laços de famílias é como é feito o procedimento de evoluirmos nessa questão de irmos para o mundo espiritual e retornarmos. Então, como isso é realizado? A gente se aprende através da interação com o outro. Quando a gente interage, nós trocamos e aprendemos. Então, a gente aprende o amor amando o filho, a gente aprende o amor amando o próximo, né? A gente aprende o amor e nos auto-amar no treino de amar. Então, se a gente estiver só conosco, né, num planeta individual, então, porque número de planetas para colocar todo mundo tem, né? Porque a gente vai vendo aí que tem bilhões, né, de estrelas, né, de possibilidades. Então, se nascêssemos todos individualmente num planetinha, a gente aprender como? Né? De que forma a gente ia se desenvolver? Né? O que acontece com a gente? Quando a gente recebe uma notícia boa, por exemplo, recebi o meu salário, do meu emprego novo, o que eu quero fazer? Quero convidar meus amigos para ir jantar ou almoçar comigo. Porque não tem graça receber o salário se eu não puder dividir isso. Eu recebi meu diploma, o que eu quero fazer? Quero convidar meus amigos para ver o diploma que eu recebi, porque eu quero share aquele momento de vitória que eu estou tendo, né? Eu estou fazendo aniversário, o que a gente quer fazer? A gente quer chamar as pessoas do aniversário para vir celebrar comigo aquela data que é importante para mim. Então, a gente sabe que não há sentido
de nada do que a gente faz. E vamos dizer o contrário, eu estou num momento sofrido. O que eu quero fazer? Eu quero ligar para o meu amigo e contar que eu estou sofrendo. Né? Assim que, puxa, né, aconteceu isso comigo, eu sofri um acidente, eu caí, alguém está doente. Então, nós queremos o quê? O tempo todo share. A gente vai ver até o Facebook. Agora, vindo toda essa questão, olha como a gente é desperate para share. Né? Nós estamos ali. Como diz o Leandro Carnal, ele diz, você vai jantar, você tira foto e posta. Né? Mas é uma necessidade de share muito abrangente. Pode ser exagerada, pode não ser, doesn't matter, mas isso demonstra a necessidade que nós temos de compartilhamento. Né? Então, os laços de família, eles não vêm para dividir, porque a gente desencarna e depois a gente nunca mais vai encontrar aquela pessoa que a gente amou. Não. Os laços, pela reencarnação, eles não são rompidos de forma nenhuma. É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, Kardec vai dizer, matriculado no educandário do renascimento, vai se preparando para aprender e conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. Então, a engrenagem familiar é a forma de aprendermos, esse treino que é a proposta para que nós nos iluminemos. Né? E Kardec vai continuar, né? Não são destruídos pela reencarnação, ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. Então, a gente sabe, muitos de nós estamos nos reencontrando aqui no KSSF. Somos parentes sanguíneos? Muitos não somos. Mas estamos nos reencontrando pela irmandade que já fizemos no passado, trabalhos que fizemos, parentes que podemos ter sido no passado, e a mesma coisa vai suceder na próxima encarnação. Os laços que fomos criando agora estarão atados ao nosso grupo, né? Então, os espíritos formam no espaço famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinação. Não, é semelhança, nós gostamos da mesma coisa, nos unimos. Né? Isso está no Evangelho, no capítulo 4. O capítulo também vai dizer dessa questão do limite da encarnação, né, nas instruções dos espíritos. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gente vai ficar reencarnando sempre? Vocês acham que a gente vai parar de reencarnar? Quem já estudou, quem é novo? O que vai acontecer? Nós vamos ficar reencarnando sempre ou nós vamos... Bastante tempo. Até aperfeiçoar. Então, há um limite para a encarnação? Sim, a encarnação não tem limite traçado. Então, eu posso levar muito tempo, como você chama? Como o Tom disse, né? Mas vai ser tanto tempo quanto for necessário, né? Mas isso vai ser eterno? Não necessariamente, vai ser enquanto a gente precisa dessas experiências que a gente está aqui. Né, como aprender a amar, como respeitar o outro, como conviver em sociedade. Olha a gente treinando, né? Nós estamos treinando isso, né? Então, a cada nova existência, o espírito dá um passo diante da senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, como o livro dos espíritos usa, limpo das impurezas, que a gente pode dizer iluminação, né? Ele não tem mais necessidade das provas da existência corpórea. Então, a gente sabe, por exemplo, que o planeta Terra não é um planeta de ascensão, é um planeta de quem está começando. Né? Nós somos começando das experiências corpóreas. Né? Então, nós continuamos, ainda temos uma série de necessidades de atrasos. Né? E olha, quando a gente olha para trás, como nós já avançamos alguns, né? Atrasos o quê? Atrasos de convivência, morais, né? Que estamos buscando nos aprimorar. Né? Então, por isso a Terra é uma escola, como os outros planetas também são. Então, não há esse limite, desde que cheguemos a nossa evolução. Então, a necessidade da encarnação é o processo educativo. Não é um processo de castigo? Absolutamente. Né? Não tem nem como. É um processo absolutamente não punitivo. A gente provém de outros tempos, de outras religiões, que muitas vezes nos coloca numa posição, e muitas vezes como espíritas podemos equivocadamente lermos a obra e acharmos que reencarnar e viver certas coisas é pagarmos o karma. E não é isso que Jesus vai trazer no Evangelho. Jesus vai trazer um Deus misericordioso
que não é dente por dente, olho por olho, né? Que todos, o criminoso ao outro que é bom, um dia vai entrar nesse processo de iluminação tanto quanto, né? Porque a oportunidade é igual, somos irmãos. Então não há punições. O que acontece é que nós, quando fazemos escolhas, somos responsáveis pelas consequências a nível do que nós geramos a nós mesmos, que é o tipo de energia que a gente se envolve, né? E isso repercute muitas vezes em algo que possa não ser confortável, justamente como um adolescente, para que a gente aprenda a importância de a gente fazer escolhas melhores, né? Então, nós precisamos nos desligar dessas ideias punitivas, observando que o aprendizado é dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências. Não necessariamente. Porque se a gente achar que tudo que a gente fez, então eu estou sendo traído agora porque eu já traí. Não, então fulana foi assassinada porque ela deve ter matado outra pessoa na outra vida. Fulana não pode ter filho porque deve ter feito um aborto. Isso é uma mesmice. Em nenhum momento Jesus apresentou isso. Isso seria como se a gente tivesse que viver a mesma experiência que a gente causou, né? E isso não é uma realidade. Há muitas formas de aprendermos a fazer o certo. Não necessariamente, senão, né, todo mundo que roubou vai vir sem a mão, né? E a gente vai entrar num processo que é mosaico, né? Isso já foi. Quando Jesus vem, ele vem apresentar essa nova perspectiva desse Deus misericordioso. Então, nós precisamos mergulhar nesse Deus misericordioso. Senão, a gente vai ser aquele espírita falando que eu devo ter grudado chiclete na cruz. Assim, mas não tinha chiclete naquela época. Quando a pessoa arrumou isso? Mas por que a gente fala isso? É brincadeira. Não, isso pode ser, pode ser algo que está dentro do nosso inconsciente. Nós acharmos que devemos ter feito alguma coisa para estarmos passando certas coisas. E esquecemos que passarmos dores e circunstâncias desafiantes é um processo de nos iluminarmos, né? Então, para encerrar, eu queria só ler um pedaço que está no Boa Nova, né? Humberto de Campos escreve esse livro, justamente dessa parte. É o capítulo 14, na página 93, 94, e onde ele diz como seria possível aquele renascimento, né? Quando Nicodemos vem encontrar Jesus, Jesus estava com André e Tiago. Então, André e Tiago, depois que Nicodemos vai embora, eles ficam assim, curiosos, né? E aí eles perguntam, mas como seria possível, né, Jesus? E aí, diz agora, né? A gente faria isso, né? Eu me vi totalmente ali sentada naquele lugar e falando, bom, agora Nicodemos foi embora, ele ficou meio assim, né, meio fora, mas fala, conta para nós, como é que é possível isso, né? E Jesus vai dizer algo bem, bem bonito. Ele diz para eles, para os dois, André e Tiago, por que tamanha admiração em face dessas verdades? Porque é surpresa, né? Porque isso é um absurdo, né? Perguntou-lhe Jesus bondosamente. Aí ele diz, Jesus, as árvores não renascem depois de podadas? Né? Eu vejo isso, a gente vai lá, dá aquela podadinha, ela não renasce, né? Com respeito aos homens, o processo é diferente da árvore que é podada, né? Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. É a mesma ideologia, né? O corpo é uma veste. O homem é seu dono, momentaneamente, daquela veste. Toda roupagem material acaba rota. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Nossa, quando a gente sente essa fala, dá uma sensação assim, que venham os desafios, porque eu quero fazer essa caminhada para que essa luz se estabeleça para mim e para todos, né? Então, que a gente venha, porque essa provisão de luz só vai vir se a gente se expor a vivenciar
toda essa nossa experiência, né? Vivenciar como? Inertes, adormecidos? Não, vivenciar conscientes. Vivenciar analisando cada coisa que acontece para mim numa perspectiva do que aquilo representa no meu crescimento. Analisar que se todas as pessoas podem estar dividindo conosco algo que faz com que a gente cresça. Toda leitura pode despertar algo em nós que nos ilumina. Todo vídeo pode estar trazendo em nós. Eu fiquei pensando nesse vídeo que eu coloquei do diálogo deles, que está no YouTube. Ontem eu estava mostrando para minha mãe e falei, presta atenção na voz que eles colocaram de Jesus. Que voz, né? Parece que nos toca profundamente. Que escolha bem realizada, né? Jesus terno, nos ensinando de uma forma. E como a gente pode pegar isso e depois ir lá e dar uma bronca no filho? Essa não seria a voz que a gente deveria dizer para o filho? Que ele não fez bem, que ele deveria fazer melhor, que ele deveria entender melhor. Essa não deveria ser a voz que a gente deveria falar com o amigo que não nos entendeu, ou que a gente não entendeu? Essa não seria a voz que a gente deveria falar com o funcionário, que é uma pessoa subalterna a mim, que eu estou comandando, para que ele faça melhor alguma coisa, né? Ou essa não é a voz que eu deveria falar com meu irmão, ou meu vizinho, que de repente, sei lá, cortou minha árvore e não me avisou nada? E eu posso ficar chateada, mas essa não seria a voz de, por favor, né, não faça isso outra vez. Então eu fiquei pensando, como é super simbólico. Por que é super simbólico? Porque é só uma voz, a gente podia ir embora daqui e nunca mais pensar nisso. Mas se eu olhar cada detalhe daquilo que eu me vejo envolvida, como, por exemplo, essa voz, eu posso lembrar da necessidade de tratar o outro nesses termos, quando eu tiver alguma coisa para dizer para ele, né, nos termos de Jesus, né? Então, essa é a bibliografia. E esse vídeo é só para a gente fechar, né? É sermos gerados de novo. Vai um pouquinho mais alto, Walter, por favor. Obrigada. Os ventos que clamam por mim. Olha os ventos de Deus, né? Tecer minhas teias com minhas mãos, suar das entranhas desse chão, meu filho, de gladiar com os dois de mim, ser o São Jorge do meu dragão, dividir meus segredos com a noite, minhas verdades com os céus, trilhar as estradas que não trilhei, romper as portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão de meus pés, e assim renascer, e assim renascer. Trilhar as estradas que não trilhei, romper as portas trancadas por mim, e assim minhas mãos saberão dos meus pés, e assim renascer.
assim renascer. O bom de nós sabermos é que vamos ter que fazer nossas teias, vamos ter que renascer, vamos ter que, como um casulo, nos transformarmos numa borboleta, é a gente saber que não fazemos isso sozinhos. Nós estamos juntos, né? Pessoas que nos amam em volta de nós, nos apoiando, nos reforçando e fazendo com que essa jornada fique suave e extremamente comprometida como grupo. Muita paz, gente. Espero que realmente esse dia seja maravilhoso para vocês.